Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. Hoje mais uma edição do nosso quadro Respondendo Comentários. Então vamos responder diversos comentários feitos aqui em vários vídeos do nosso canal. Então vamos ao assunto do vídeo. O perfil Jorge Marques comentou: por que, na sua opinião, os membros da família real aparecem tão pouco na mídia? Isso, na minha opinião, atrapalha e muito o movimento de restauração da monarquia. Bom, o que acontece, Jorge? A família imperial já tem um secretariado para trabalhar para eles, que trabalham com o objetivo de divulgar todos os trabalhos relacionados à família imperial, ok? A família imperial já tem um secretariado que trabalha divulgando todos os trabalhos deles, ok? E assim, cabe também a nós ativistas divulgar coisas relacionadas à nossa família imperial. Cabe a nós também esse trabalho, tá? Nós fazemos esse trabalho voluntariamente, ok? Até porque se a família imperial aparecesse na mídia muito assim por conta própria, por exemplo, muitos poderiam alegar que é oportunismo, que eles querem voltar para se aparecer ou algo do gênero. Muitas pessoas que são contra a monarquia poderiam alegar isso também. Então, é claro que é ótimo a família imperial aparecer, mas esse trabalho também cabe a nós. Ok? Então, o que atrapalha, na verdade, Jorge, não é se a família imperial aparece pouco, é se nós, monarquistas, não fazemos o nosso trabalho, se nós não divulgamos a família imperial. Isso é o que realmente atrapalha. O perfil História Mundial Podcast comentou: quando a monarquia voltar, vamos ter uma nova bandeira ou será a mesma bandeira antiga usada por Dom Pedro I? Bom, História Mundial, o que acontece? A tendência, tá, o projeto é que seja mudada a bandeira, ou seja, volte a ser esta bandeira aqui, tá, a bandeira imperial que nós já conhecemos. É claro que relacionado a esta bandeira aqui, pode ser que ocorra algumas alterações nela, tá? Então assim, a bandeira nacional será trocada, tá? Voltará a ser esta bandeira aqui que nós já conhecemos, mas é claro que pode haver alterações nela, tá? Pode haver alterações, atualizar a bandeira, ok? Então, mas isso nós só vamos saber também mais pra frente. O perfil Bertoldi Rover comentou: o que aconteceria se o presidente, governador ou até um prefeito se pronunciasse monarquista? Haveria chance do grupo monarquista crescer? Bom, Bertoldi, o que acontece? Um grupo específico de monarquia, um grupo monarquista em específico, ele só cresce com ativismo, tá? Tem políticos, tem qualquer, por exemplo, prefeitos, enfim, qualquer pessoa pode se declarar monarquista, tá? Mas para o movimento crescer é só com ativismo, tá? Por exemplo, tem políticos que se declaram monarquistas, tem políticos que têm simpatia com o movimento monarquista, com a história do Brasil, mas não fazem ativismo, tá? Nós temos políticos que se declaram monarquistas, mas não fazem nada de ativismo para a causa monarquista. Então, isso, na verdade, o que vai ajudar é quando uma pessoa faz ativismo para a monarquia e não somente se declara monarquista ou é simpatizante da causa monarquista, tranquilo? Mas é claro que qualquer político que queira se declarar monarquista ou até mesmo fazer ativismo para a monarquia, ele pode fazer, até porque a república no nosso país já não é mais uma cláusula pétrea. O perfil Eduardo Campos comentou: quero montar um círculo monárquico no sul da Bahia. Bom, Eduardo, aqui no canal tem diversos vídeos falando sobre como fundar um círculo e um movimento, tá? Recentemente eu fiz um quadro do nosso canal que é sobre projeto de ativismo monárquico, ou seja, vídeos somente de ativismo monárquico, e um deles é como fundar um círculo monárquico, como fundar um movimento, enfim. Tá? Então, se tu precisar de ajuda, tu pode contar com a nossa página, com o nosso canal, tá? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar a fundar o círculo monárquico, tá? E se tu precisar também de mais ajuda, pode entrar em contato com a página da Confebras no Instagram. O perfil Dom Pedro III comentou: Tiago, você sabe se tem algum plano de grande bandeiraço monarquista em 2022? Gostaria de saber para me planejar. Bom, Dom Pedro III, o que acontece? Os bandeiraços, eles são de nível nacional, mas eles ocorrem em grupos locais. Eles ocorrem
no caso em determinados locais, cidades, regiões, enfim, tá? Não existe plano de bandeiraço para reunir todos os monarquistas do Brasil, tá? Esse projeto ainda não existe, tá? Então, o objetivo do bandeiraço é cada grupo específico fazer na sua cidade, tá? Esse é o objetivo do bandeiraço, não é reunir todos os monarquistas do Brasil em apenas um local, não. É que cada grupo específico faça o bandeiraço na sua cidade, tá? O movimento Gaúchos Monarquistas ele vai fazer bandeiraço aqui em Porto Alegre, tá? Tanto nesse ano como vai ter em 2022 também, tranquilo? Então, assim, se tem um círculo monárquico na tua cidade, se tem um movimento, se junta com esse círculo, com esse movimento, tá? Para participar do bandeiraço, tranquilo? O perfil Anderson Ramos comentou: será que existe alguns artistas famosos, ricos ou celebridades que apoia a restauração da monarquia no Brasil? Se estiver vendo essa pergunta, um salve, Thiago Gaúcho. Continua fazendo o seu ótimo trabalho divulgando a causa monárquica. Viva a monarquia! Bom, o que acontece, Anderson? Nós temos sim alguns... nós temos celebridades, poucos, tá? Aliás, poucas pessoas que são adeptos à monarquia, à restauração da monarquia. Outros são mais simpatizantes, tá? Inclusive até políticos, tá? Mas enfim, o estilista que já trabalhou na emissora da Record, por exemplo, que se chama Ronaldo Esper, ele se declarou monarquista recentemente, tá? Ele se declarou monarquista, tá? Também tem a apresentadora de televisão, a Cissa Guimarães. Ela já fez inclusive campanha para a monarquia na televisão, no plebiscito de 93. Ela também é simpatizante da monarquia, nós acreditamos que ela seja favorável à restauração da monarquia, tá? Inclusive o ator que vai representar Dom Pedro II na novela Nos Tempos do Imperador, inclusive ele já se declarou monarquista. Aliás, não, perdão, ele não se declarou monarquista, ele já elogiou a monarquia. E fora também os políticos que nós temos, que alguns já demonstraram simpatia da monarquia, uns já se mostraram favoráveis à monarquia, enfim, tá? Não temos muitas pessoas, tá, tão conhecidas assim, por exemplo, que se declaram monarquista, tá? Tantas nós não temos, mas o que nós temos já é alguma coisa. O perfil PQO comentou: qual seria a forma de governo monárquico brasileiro caso haja uma restauração da monarquia? 1. Monarquia absoluta. 2. Monarquia constitucional. Ou 3. Monarquia parlamentarista. Bom, PQO, o que acontece? A forma de governo do Brasil será a monarquia parlamentarista com uma constituição, ou monarquia constitucional parlamentar, como tu prefira dizer, tá? Ou seja, nós teremos uma monarquia constitucional, que é a nossa forma de governo, e o sistema de governo será parlamentarista, ou seja, monarquia constitucional parlamentar. O perfil Micael Silva comentou: imposto é roubo, Estado é uma gangue, não seja escravo de um rei. Bom, Micael, pelo que eu vejo o teu comentário, tu é uma pessoa bem desinformada a respeito da monarquia, mas não tem problema. Vamos começar com a história do Brasil, tá? O nosso imperador Dom Pedro II, ele sempre dizia: despesa inútil é furto à nação, tá? Enquanto que o nosso imperador nunca aumentava o próprio salário, nunca aceitou ter o seu salário aumentado, o que nós vemos atualmente na República? Políticos aumentarem seu próprio salário. Inclusive, tu pode ver o fundão eleitoral, por exemplo, tá? Ou seja, na monarquia parlamentarista constitucional que nós defendemos, tá, a descentralização de poder, ou seja, menos Estado, menos burocracia, ou seja, o Estado menor, quanto menos Estado controlando a população, melhor, é o que nós defendemos. Por exemplo, na monarquia parlamentarista há menos Estado porque há mais descentralização de poder. Agora, na república que concentra poder no Estado, isso sim, que tu pode ver que acontece é quando aumenta gastos na nossa república, tá? Então, qual tu prefere? A monarquia parlamentarista constitucional que descentraliza poder e tira poder do Estado sobre a população, ou tu prefere continuar vivendo na república que concentra poder no Estado e que é muito mais cara do que uma monarquia? Então, qual tu prefere? Reveja teus conceitos. O perfil Emily Goeser comentou: por que a esquerda no Brasil odeia tanto a monarquia? Essa é a pergunta que eu faço para você responder. Emily, o que acontece? Muitos de esquerda, principalmente os revolucionários, odeiam a monarquia. Muitos odeiam a monarquia, têm raiva de monarquia, inclusive já vi pessoas desejando a morte de monarquistas, tá?
Mas por quê? O que que acontece? Essas pessoas, elas têm, vamos dizer assim, uma desinformação muito grande a respeito do que é a monarquia. Por quê? Se a gente for ver no discurso dessas pessoas, elas dizem que defendem a democracia, elas dizem que defendem a igualdade, elas dizem que defendem, por exemplo, o bem-estar da população. Mas é exatamente isso que a monarquia faz. A monarquia, ela respeita a liberdade individual de cada um. É o que nós defendemos. Ou seja, essas pessoas, elas pensam que monarquia é autoritarismo. Tá? Essas pessoas, elas estão muito mal informadas. Ou seja, por que muitas pessoas odeiam monarquia? Não é pelo simples fato de muitas vezes, por exemplo, inclusive elas saberem a verdade da monarquia, mas é porque essas pessoas são movidas pela necessidade de acreditar no que elas defendem. Não é se elas estão certas ou estão erradas, mas é que muitas dessas pessoas elas têm necessidade de acreditar naquilo que elas defendem. Por isso muitas pessoas odeiam a monarquia, tá? Mas é claro que nós temos muitas pessoas também que são favoráveis à restauração da monarquia. Então, a esquerda odeia a monarquia, não é falando de um contexto geral. Muitos esquerdistas odeiam a monarquia, tá? Mas nós temos esquerdistas dentro do movimento, então isso é uma questão relativa. O perfil Galo Extremo comentou: negros podem ser monarquistas? Sim, Galo. Negros podem ser monarquistas, tá? Negros podem ser monarquistas, têm todo o direito, até porque monarquia é para todos, tá? Enfim, o que que acontece? Na época do Império, por exemplo, negros defendiam a família imperial brasileira, os abolicionistas defendiam a família imperial, tá? Inclusive, foi a monarquia que acabou com a escravidão. Foi a monarquia que acabou com a escravidão. Quem queria continuar com a escravidão, escravizando os negros, eram os latifundiários, os cafeicultores, que inclusive eles começaram a apoiar a República quando não foram indenizados pela perda de seus escravos. Tá? Isso no contexto histórico. Agora, falando atualmente, por exemplo, falando nos dias atuais, muitos negros são monarquistas, muitos negros, inclusive, são lideranças monarquistas, lideram círculos monárquicos, movimentos, inclusive no movimento Gaúchos Monarquistas nós temos negros, eu, por exemplo, que sou pardo, tá? Nós temos, por exemplo, negros que são editores e administradores de páginas monarquistas bem conhecidas. Então, cara, eu só tenho uma coisa para te dizer: seja muito bem-vindo ao movimento monarquista. O perfil Relaxa Império comentou: morra, gaúchos monarquistas, morra. Rapaz, eu nem imaginava que o meu trabalho voluntário pela restauração da monarquia incomodasse muita gente mal intencionada. Não tinha a menor noção disso, não fazia a menor ideia. Mas, meu amigo, desculpa te falar, tá? Mas eu não vou morrer, tá? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho voluntário de ativismo pela restauração da monarquia, tá? Vocês gostando ou não. Então, se tu tá irritado comigo, cara, me desculpa, o meu trabalho não é irritar as pessoas, meu trabalho é mostrar que o nosso país tem solução, tá? Eu faço isso voluntariamente. Se tu está incomodado com isso, eu sinto muito, mas eu vou continuar fazendo restauração da monarquia, fazendo ativismo pela nossa monarquia, tu gostando ou não. E agora, meus amigos, nós vamos responder mais um comentário, tá? E esse comentário que é clássico, que vocês já estão até acostumados a ouvir. O perfil Matheus comentou: eu apoio, mas só se eu for o monarca. Bom, Matheus, o que que acontece? Antes de tu querer discutir sobre forma e sistema de governo, tá? Eu te aconselho primeiro a terminar o ensino fundamental, tá? Mas se tu deseja ser um monarca, tá? Tu pode até ser um monarca se tu quiser. Pode ser um monarca, é claro, tu só precisa nascer de novo, tá? O mais importante, tu precisa nascer de novo. E depois que tu nascer de novo, tu vai ter que ser preparado desde a infância, tu vai ter que ter formação militar, tu tem que ter formação acadêmica, tu tem que saber falar vários idiomas, tu jamais pode se filiar a partidos políticos, tu praticamente vai perder a tua liberdade individual porque tu vai se dedicar à nação, tu vai dedicar a tua vida à nação. Tu tá disposto? Pois então, tu pode até mesmo ser imperador, mas cara, o mais importante, tu precisa nascer de novo. E como que eu já sei que tu não tem preparo nenhum para ser imperador, cara, além do mais de um país como o Brasil, eu sinto muito, cara. A única coisa que tu tem chance de ser é o monarca do reino da Bobolândia. Brincadeiras à parte, tá bom, meu? Mas olha, só tem mais uma coisa: república eu apoio, mas só se eu for o presidente do STF. Tranquilo? Bom, meus amigos, então esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!